Meus maravilhosos, bora começar mais um Multimix todos os dias, aqui na TV Cultura e também Multi-RS, tá ligado, né, cara? Todo dia às 5 horas da tarde eu tenho essa honra, eu tenho esse prazer inenarrável de trocar ideia com as pessoas mais legais deste mundão de Deus no meu clássico Sofá Branco, que por incrível que pareça, depois de um ano segue branco ainda, cara. Não sei como que as pessoas estão cuidando tão bem desse sofá, tá ligado? Então já sabe que é curtir bastidores e extras do programa, corre no Instagram, instagram.com/canal Multi-RS. Não satisfeito? Quer ver esse programa de novo daqui a 62 anos? Corre também no YouTube, youtube.com/canal Multi-RS, porque lá tem esse programa pra tu ver na lua se quiser, tá ligado? E hoje o papo vai ser muito legal, porque também é uma curiosidade minha, uma vontade minha, e se você algum dia na sua vida quis escrever um livro, registrar suas memórias para a eternidade, então cola aqui, porque na sequência a Flávia conta tudo e mais um pouco pra gente sobre isso. Então, mas primeiro, a vinheta. Bora lá, bora. Palmas para a Flávia Cunha, esta mulher maravilhosa! Sim, cara, meu amor, obrigado, cara. Prazerzaço. Valeu pelo convite. Pô, prazer é todo meu, porque eu comentei agora há pouco, que eu tenho essa vontade na minha vida, que é um dia ter a capacidade e ter a orientação certa para escrever um livro. E tu tem um projeto muito legal, que é exatamente esse, né? Orientar as pessoas de como criar esse universo, de como entrar neste mundo da literatura. Como é que surgiu essa tua ideia? Me conta desde o início como é que tu teve a ideia de doutrinar pessoas também a registrar as memórias. Então, eu sou jornalista de formação, tá? Já trabalhei bastante tempo em redações e tal, mas eu sempre fui apaixonada por literatura. Uhum. Então, há 10 anos eu comecei a trabalhar numa editora de livros infantis. E no início era para fazer assessoria de comunicação, divulgar os livros já prontos para a imprensa, né? Só que era uma empresa pequena, eu sou uma pessoa curiosa e eu comecei a quero saber como é que nasce um livro, né? Porque a gente vê pronto na prateleira de uma livraria, todo o processo, né? Como é que funciona ali os bastidores? E aí eu comecei a me meter ali nos processos e tal, e aí eu comecei a fazer um trabalho ali que eu não sabia que já tinha um nome, porque ali a empresa estava começando e tal, que é produção editorial, que é o que eu faço atualmente. A produção editorial é assim, é pegar o livro, tá lá o arquivo no Word, no computador lá do escritor, começa acompanhando dessa primeira etapa do processo até o lançamento do livro, é o meu trabalho. Eu pego ali o primeiro arquivo pronto, vai se passando várias etapas, né? Até se chegar ao livro publicado. É muito burocrático? Não. Eu não acho, pelo menos. Porque, na verdade, assim, o que tem que fazer, porque pelo menos assim, da forma como eu trabalho, né? Eu comecei agora, há alguns anos, a trabalhar com autores independentes. Então, eu ajudo os autores a serem os seus próprios editores. Legal. Né? Então, assim, o que acontece? Para a pessoa fazer isso, ela tem que ter uma autocrítica muito grande, né? Sim. Porque tem ninguém pra chancelar ou não o teu trabalho. Né? Exato. Aí, assim, o que acontece? Tem que primeiro passar por uma leitura crítica, que é o que eu aconselho a fazer, né? Tem escritores, revisores que trabalham com isso, que é aquela pessoa que vai olhar o teu texto pronto, teu texto de autor pronto, e vai dizer, tal parte aqui não tá tão legal assim. Pô, que legal isso, cara. Aqui o teu enredo, um romance, teu enredo aqui, tem um furo no teu enredo aqui. Tu falou que tá Nossa, o a quão mais autora concentrada a pessoa tem que ser pra ler. Uma leitura tem que ser muito mais densa pra poder pegar essas nuances, né? Isso, e aí depois passa para a revisão gramatical, né, que é a ortográfica, mas em paralelo vai tendo o processo gráfico, que daí são diferentes profissionais que fazem, e eu monto a equipe e ajudo o autor nessa caminhada aí, né? A escolher a capa, como é que é a fonte do texto, que tipo de papel que vai querer para a impressão. Eu faço, há 10 anos eu comecei a trabalhar nessa área, mas com autores independentes desde 2018. Porque, na verdade, galera, é que nem na música, né, cara? O pessoal pensa que para poder lançar um livro eu tenho que estar lançar uma música, uma grande gravadora. Agora tem a questão do online ter facilitado muito mais a questão do artista independente da música. Num livro, eu tinha essa ideia na cabeça também, de que, para lançar um livro, eu tenho que ter uma editora ali comigo e que vai me orientar tudo. É que assim, eu acho que a gente está num momento, assim, digamos que na literatura, a gente está que nem era na década de 80. Quando um artista na década de 80, ali no início dos 90, lançava um disco de forma independente, as pessoas olhavam com desconfiança, né? Cadê a gravadora desse artista? O cara é um chinelo, não tem gravadora, pô. Exato. Não é tão bom assim porque não tem uma gravadora aqui. Uma gravadora. E na literatura é um pouco parecido, apesar que assim, né? Ainda é, cara? Ainda é. Mas assim, a autopublicação
né, como se fala, assim, é uma coisa muito antiga, que antigamente se chamava edição do autor. Tem clássicos da literatura que, quando foram lançados, por exemplo, Macunaíma, que é um clássico hoje em dia, do Mário de Andrade, ele era um livro muito loucão, né, muito doidão. E na época nenhum editor se interessou. Ninguém acreditou. E o autor foi lá, e esses processos que eu falei, né, o autor foi lá, ele pagou, foi lá, ele foi lá na gráfica da época, eu fico imaginando como é que eram os processos de produção daquela época, mas enfim, foi lá na gráfica e ele bancou a primeira edição. E depois virou um sucesso. E a pai choveu, editora. Exato. Hoje em dia é publicado por vários lugares, cara, né? Eu lembro eu estava vendo agora uma matéria sobre a J.K. Rowling, do Harry Potter, e ela contando a mesma coisa. Ela fez e, cara, ninguém quis, até que vamos lançar aqui milhões de cópias nessa mini editora aqui. Hoje a mulher é bilionária. E isso, inclusive, eu também quero falar sobre essa questão da desigualdade de gênero na literatura, que é um dos motes dessa oficina que eu vou fazer agora em março. Ela foi aconselhada a colocar JK, porque daí as pessoas poderiam pensar que era um homem. E aí, os meninos, né, porque eram no início pensando nessa literatura infanto-juvenil, que diziam que os meninos não leriam o livro escrito por uma mulher. Então, só depois que o livro já era um sucesso, que as pessoas ficaram sabendo, é uma mulher que escreveu. Que legal. Que então, loucura, isso ainda existe também na literatura, né? Mas assim, aí voltando a falar um pouquinho da minha história e junto com essa questão do meio editorial, eu comecei a trabalhar com autores independentes e comecei a postar conteúdos no meu Instagram sobre o assunto, né? Tipo assim, dando os toques ali para os autores, né? De como é que funciona. Uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, que é isso que eu te falei da leitura crítica. As pessoas acham que, acabei de escrever aqui o meu livro, meu texto. Escrevi ele, terminei, pronto, fim. Não é o fim, é só o começo. Agora não tem aonde trabalhar. Exato, porque as pessoas acham, né, assim, que se recebe uma crítica, tipo assim, como assim, tá dizendo que meu livro não é perfeito? E não existe livro perfeito. Até autores muito consagrados, esses processos de edição, como se fala, né, de tratamento de texto, eles existem para todo mundo. E aí eu comecei a postar esse tipo de conteúdo e falar também sobre a questão de projeto gráfico, como é que funciona, a escolha de uma capa, as cores. E aí, em 2023, a Sandra Laporta, que é a coordenadora da programação adulta da Feira do Livro de Porto Alegre, me chamou e disse assim, Flávia, tu não quer vir aqui na Feira do Livro fazer uma oficina para autores iniciantes? Que legal, cara. E aí eu pensei, cara, oficina? Mas eu não sou professora, né? E aí ela falou, não, mas olha só, tu já posta teu conteúdo aí, tu já é super didática para explicar para as pessoas e tal. Se tem alguém que poderia fazer uma oficina sobre isso, seria tu, né? Aí foi o que ela disse e eu acreditei, né? Daí eu pensei, bom, eu não tinha esse conteúdo assim organizado, né? Eu já dava consultorias individuais para escritores que me chamavam, escritores assim, início de trajetória, né? E aí eu pensei, bom, comecei a pensar que a partir dessas consultorias que eu dava, as pessoas tinham dúvidas muito parecidas. E aí eu montei o conteúdo dessa oficina a partir dessas dúvidas que eu achava que eram a impressão que eu tenho as mais em comuns, qualquer processo né? artístico, assim, é que tem muitas pessoas que são proprietárias de algum tipo de conhecimento. Tipo assim, a questão da capa é com fulano, a questão da fonte é com Beltrano, a questão da divulgação é com outro ciclano. Pô, quando pega alguém que vira um hub de tudo isso e essa pessoa tem o discernimento de todos os processos, é bem que tu falou, tu começou a te interessar por todos eles, tu virou uma autoridade na questão de todo o processo. E eu acredito que o livro seja uma coisa muito, além de ser o filho querido de cada autor, assim, que é difícil se meter ao mesmo tempo, tu tem que ter uma orientação de como fazer bem feito, porque o mercado deve ter inchado tanto quanto da música, por exemplo, sabe? Pela questão da facilidade de hoje tu poder expor o teu trabalho. Numa internet, num blog, num áudio, num livro virtual, sabe? Não tem que ter uma editora, pode ser independente e tudo mais. Como é que tu viu essa evolução da questão nos últimos anos, assim, de ter tanto acesso à informação na internet e isso também refletiu nos livros? Assim, nessa oficina, eu começo partindo assim, das possibilidades de publicação, né? Que a mais desejada e a mais conhecida é a editora nesse formato tradicional, né? Que é a editora e o principal, bancando os custos de produção. Porque o que as pessoas não sabem, porque não é muito divulgado para o público, é que algumas editoras, elas cobram pelos processos, o autor banca. Principalmente o autor iniciante, né? É uma aposta, tu não sabe se o cara vai vender ou não. Vou botar tanta grana aqui nesse... Isso, então... Aí as pessoas não sabem que às vezes, o autor lançou por uma editora, mas ele pagou tudo.
E as pessoas acham que não, porque não Nossa. fica muito claro para o público, né? E esse formato também de autopublicação, são as 3 formas, né? E claro, tem gente que coloca ali uma 4ª possibilidade, que é tu lançar pela Amazon em formato de e-book, que daí tu não paga por isso, mas também é muito difícil tu conseguir um retorno financeiro, porque em geral o livro digital, ao contrário das outras formas de arte, né, que é na música, a gente vai pensar em mídia física, Claro. quase não se vende, né? Assim, o vinil para colecionador. Não, mas é alguma muito nicho. É, tipo, a fita cassete, voltou uma Muito época, nichado, né? Mas é uma coisa mais para colecionador, né? Então, assim, hoje em dia a gente pensa na música, fazendo essa comparação de novo, né? A gente pensa nas plataformas, na mídia digital. E o livro, não. O livro, acho que pela característica mesmo de quem gosta de ler, as pessoas gostam de ler no físico, O em cheiro geral. de livro, cara, Exato. deveria ser elogio. Tá tão cheiro de livro hoje, tá ligado? Tipo, cara, o cheiro de livro é o melhor que tem. Agora, tem essa questão também de, tu falou tanto da mídia digital, quanto também, eu tenho amigos que conseguiram lançar os seus livros em processos de vaquinha. Isso. Sabe? De, pô, galera colaborativa ali, valendo na grana e tal, quando vê, pum, consegui lançar o livro. Agora, realmente, depende da pessoa ter uma identidade online muito forte, né? De ter um conhecimento de como é que funciona o processo do online também. Agora, como é que tu vê as alternativas para quem quer fazer um livro? Claro, para fazer autopublicação, as pessoas podem ter aquela forma bonita, né? Recursos próprios, que assim, tinha uma grana guardada e vou usar conseguiu pra pagar. Isso, que pode né? não voltar. Exato, mas a forma de tu recuperar o investimento é vendendo teu livro. Sim. E aí tu tem que pensar que não adianta tu ficar ali e dizer, não, é vergonhoso eu vender o meu livro, eu não vou falar sobre o assunto. Aí tu não vai recuperar o teu investimento. Não, porque as pessoas... Porque tem uma característica... Sério? É porque assim, né, não é todo mundo, né? Mas tem muitos escritores que são tímidos, né? A pessoa gosta de ficar ali no seu cantinho, ali, escrevendo e tal. E aí, chegar na hora dessa coisa de botar a cara, por exemplo, para fazer um financiamento coletivo, tu tem que dizer, olha, gente, eu preciso de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil. E aí as pessoas assim, nossa, mas é vergonhoso pedir dinheiro. Não, tu tá querendo viabilizar o teu projeto. Não é pra tu comprar uma casa nova, é o teu trabalho. E as pessoas vão ganhar em contrapartida um livro ou outras recompensas, né? E é interessante falar, assim, que eu fiz a produção no financiamento coletivo de uma autora que ela tem hoje 70 e poucos anos, tá? Mas ela tinha uma rede muito boa. Ela legal. tinha uma rede muito bacana e a gente conseguiu, inclusive, assim, a gente atingiu a meta muito rápido e era um livro infantil, né? Ela é escritora e ilustradora, Ivone Rizubins, premiada, inclusive, e ela conseguiu viabilizar e ela tá aí agora, assim, ó, ela já tinha lançado o livro para editora, agora ela tá indo em feira, vendendo o livro dela, indo atrás. É, porque a gente falou antes, tem essa pessoa, se quer fazer uma questão online de vaquinha ou financiamento coletivo, tem que ter uma identidade e uma postura digital. Aí pega um cara tímido, anula essa questão. Exatamente. Sabe? Aí vai fazer como? Quais seriam as alternativas em relação a isso? Para quem é mais tímido, para quem não tem uma rede consistente, a outra forma seria com editais públicos, né? Existem. Não legal. são tão comuns assim para literatura, mas existem, né? Tem que ficar de olho nisso, né? E a outra forma de se ficar conhecido sem depender exclusivamente de redes sociais é tu participar, concurso, eu faço poesia, participar de concursos dessa área, a área de contos também, às vezes tu não precisa mandar um livro inteiro, tu pode mandar um conto. Sim. Aí tu pode botar ali no teu currículo, né? vencedor do prêmio tal, mas de literatura existem e tal. Em grande quantidade esses eventos, coisas assim, no Rio Grande do Sul, especialmente? Tem, mas aqui na verdade agora assim, ó, por exemplo, tem até em Portugal, tu consegue mandar, é um concurso de literatura em língua portuguesa. Pode mandar pra lá. Pode mandar. Perfeito. E tem algumas prefeituras assim no interior aqui do Rio Grande do Sul ou em outros estados que também eles têm categorias diferentes, sabe? De quem é morador da cidade ou do estado ou para pessoas de todo o Brasil. É uma forma, né? A outra forma também de se ficar mais conhecido, que para quem não é do online, é ir em evento presencial, é conhecer outros escritores. Network, né, cara? Ainda é o boca a boca. Isso, é tu ir no lançamento do livro de alguém que tu admira, vai lá, compra o livro, fica na fila. Legal. Pega o autógrafo e conversa, olha só, depois de um tempo, né? Não vai chegar direto mala, assim, pé na porta. Depois de um tempo que tu tem uma relação, tu pode dizer, tô com um projeto de livro, tu pode fazer o prefácio do meu livro. Eu sempre indico para autor iniciante que o livro dele tenha um prefácio, uma orelha, uma contracapa escrita por alguém famoso, de alguém, né? Que já tem que deu uma chancelada boa naquele programa. Isso, exato. Alguém assim, o teu livro é de poesia, tu pegar um poeta que tu admire, teu livro é de conto, tu pegar um contista que já foi premiado, ou tu, por exemplo, os meus textos, eles falam sobre cinema. Tenta pegar um cineasta para falar, de dar, porque é isso, né? Assim, os caminhos para se publicar um livro, tem esse caminho que ele é o processo
que ele pode ser burocrático, né? São esses caminhos que tu tem que seguir as etapas. Mas como tu vai fazer a divulgação e como tu vai fazer o teu livro ficar conhecido, ele pode ser uma coisa única, E porque é tu uma pode estratégia criar mais própria sua daqui a pouco, né? isso, para cada pessoa claro. criar a sua, né? Isso, assim, da minha experiência, eu sempre procuro fazer quando eu ajudo, né, os autores nesse processo, assim, de supervisão das etapas em parceria com o autor, é de tentar entender aquela pessoa. Ah, sim. Sabe? Ah, tu é Sim, mais sim, tímido? sim. Tá, vamos tentar fazer desse jeito. Tu é mais cara de pau, vamos Bolar uma fazer de ideia outro. conforme a demanda mesmo. Conforme Isso, cada... Tu já escreveu algum livro? Eu tô escrevendo Ah, agora, é? sim, Legal. eu tô escrevendo, vou ter que botar minha cara de pau em ação de fazer financiamento coletivo, porque não tem os tais, os recursos alguém pra te indicar, próprios. uma guria boa pra te indicar aí. Tem as bases. E eu tô fazendo um projeto de livro infanto-juvenil. Ah, legal. E aí, claro, qual é a minha facilidade, né? Eu não tenho a grana, mas eu conheço as pessoas. Então, eu já tenho a equipe do meu livro, né? Sim. Eu já tenho uma pessoa pra fazer a capa. Tá o eu já caminho tenho, traçadinho, prontinho aqui, já é tenho só correr. pessoas junto comigo, Legal, assim. cara. E aí, é muito legal, assim, de ver. Claro que agora, assim, estando do outro lado do balcão, Ah, sim. a gente percebe as dificuldades que... Sente as dores que eles sentem, né? Exato, principalmente isso de reescrever o texto. De tu passar assim, puta, tem que mexer de novo aqui, mas precisa, né? E no final aquela obra que vai ficar eternizada, né? Não Isso. adianta, o cara tem que fazer bem. Agora, como é que tu percebe também, e eu sei que isso é uma das pautas especiais do teu projeto, com relação aos tipos de predisposição, para não dizer preconceito, com relação a mulher, com relação a preto, com relação a galera mais do interior. Como é que funciona essa questão de privilégios ou não privilégios com relação à exposição dos materiais dos autores? Assim, existem pesquisas, eu até pesquisei aqui antes de vir, mas não tem nada tão atualizado, tá? Mas, assim, algumas pesquisas indicavam, assim, 70% de livros no Brasil publicados por homens brancos héteros, e o restante, 30% dali, aí pensar assim, mulheres brancas, mulheres pretas, pessoas LGBT, homens negros. Aí tem algumas outras pesquisas que dizem que é 60, 40, pesquisas um pouco mais otimistas, né? Qual é o problema disso? O problema disso que eu vejo, assim, até eu fui num bate-papo com duas escritoras no sábado, com a Clara Corleone e com a Camila Macari, que são duas escritoras contemporâneas muito bacanas, assim, premiadas, inclusive, e elas estavam falando sobre isso, assim, que é um fenômeno que, assim, a escrita do homem branco, ela é considerada universal. E das outras pessoas, ela é nichada. A literatura negra, literatura feminina, literatura feminista, literatura queer ou LGBT, enfim. E, na verdade, a gente deveria pensar que tudo é literatura, né? Porque literatura universal... O que seria literatura universal? Rotular? Porque a literatura universal, de onde é que vem essa ideia? Vem essa ideia porque os grandes clássicos literários, se a gente for pensar, né? Bom, quando eu era criança, a maior parte das bibliotecas, os livros eram, a maior parte, escritos por homens, né? E a maior parte deles brancos, né? E era uma discussão que a gente nem tinha naquela época. Falar sobre isso agora, J.K. Rowling teve que botar um nome que desse a entender que poderia ser um cara para poder entrar no mercado. Isso há 20 anos atrás, ontem. Isso, exato. E eu acho que é uma coisa assim que eu já fiz algumas... Eu comecei fazendo essa edição dessa oficina para publicação de livros na Feira do Livro de Porto Alegre de 2023. E aí percebi que tinha interesse, já fiz algumas edições. E aí, agora eu resolvi fazer essa edição só para mulheres, justamente legal. Pensando nisso, para mulheres né, cis e trans, mas pensando nisso, uma oficina que dessa vez ela não tem nenhum tipo de inscrição, ela é gratuita, né? Só falar comigo, botar o nome na lista ali. Claro, tem uma limitação do espaço, física, né? Até porque eu acho que é uma oficina que ela precisa ser presencial, porque eu gosto muito da troca com as pessoas. Também não pode ser muita gente, senão não consegue trocar. Assim, ó, eu na Feira do Livro de Porto Alegre, era a minha primeira vez lá nessa experiência, eu achava que tinha pouca gente, eu fui ver lá, depois eu pedi para as pessoas me passarem os seus contatos, quando eu fiz a contagem eram 70 pessoas. Pô. Uma galera, né? Mas na época era ali no Memorial do Rio Grande do Sul, no auditório, era bastante gente. Mas, claro, 70 pessoas não foram as 70 que fizeram perguntas, né? Aí eu pensei que para ter essa troca mais intensa, o ideal é ser umas 15, 20 pessoas, legal. Às vezes 30, porque para as pessoas se sentirem mais à vontade, sim. Né? E nessa em especial, eu pretendo falar com as mulheres participantes justamente sobre isso, como romper essa bolha, como fazer com que um livro escrito por uma mulher também seja lido por homens, porque eu acho que passa assim, os homens que estão aqui, nos assistindo, de pensar assim, quantos livros de mulheres vocês leem? Quantos livros de pessoas LGBT? E te agride ou não tu lê como se estivesse no olhar de uma mulher?
ou de um preto, ou de um gay. Porque, Porque às vezes as pessoas escrevem o livro em primeira pessoa. Exato. Entendeu? E aí tu tem que sentir muito bem, tem que absorver aquela informação e degustar daquela história, sem pensar que tem que ser um cara, uma pessoa igual a mim. Exatamente. Pra transmitir a ideia. Ou de que só homens podem escrever do ponto de vista de um personagem mulher, mas ao contrário não, porque a mulher não vai conseguir escrever, como fazer a até ficção o meu diretor disso, botar agora em tela cheia aqui pra galera poder mais informações direitinho sobre a oficina. Na tua opinião, hoje, consigo viver de literatura bem no Rio Grande do Sul? Então, os escritores que eu conheço, que são, assim, famosos, né? Eles têm outras atividades. Algumas ligadas à escrita, dão oficinas, dão palestras. Viver de direito autoral de livros no Brasil é muito difícil, porque o Brasil ele tem uma questão histórica, né? De analfabetismo funcional, de dificuldade das pessoas comprarem livros. A gente não pode só culpar a população e dizer, as pessoas não gostam de ler. Não, a gente sabe que a gente vive num país em que muita gente não consegue comer, né? Então, assim... Quanto mais para adquirir cultura. Exato. Mas, assim, eu acho que é possível, né? Assim, os escritores... É porque a escrita, assim como outras artes, né? Sabe, a música. Às vezes o cara tem 3 empregos para conseguir tocar num show no final de semana, né? E a escrita eu percebo a mesma coisa. Quando a pessoa tem vontade de publicar um livro, ela dá o seu jeito, né? Claro que dentro, assim, né? Das possibilidades, né? Claro. Dos privilégios classe média que as pessoas têm ou não têm, né? Ou classe alta, enfim. Mas, assim, eu acho que tem a possibilidade de se pensar em atividades que sejam correlatas com a escrita, né? Tu dá aula, tu vira professor universitário, tu começa a trabalhar como redator numa agência, tu também tá escrevendo de alguma forma. Mas parar pra viver só... E é um pecado isso, né, cara? Porque... devia existir mais maneiras de incentivar quem vive da cultura, de viver só da cultura. Mas é difícil. Sabe que tem um livro que eu não vou me lembrar agora o nome da autora, mas o nome é Penas de Aluguel, que falava sobre os autores lá, Machado de Assis, aquela galera toda que na época a saída deles era trabalhar na imprensa. Então, por isso que é Penas de Aluguel o nome. Penas de Aluguel, penas escritas. Isso, pena na época que as pessoas escreviam a pena, né, para escrever, porque é isso, as pessoas já vendiam a sua literatura de alguma forma, né? Se escrevia no que eles chamavam de folhetim, né? Que tu escrevia como se fosse um romance seriado que ia impresso no jornal. As pessoas faziam isso muitas vezes, eram textos escritos correndo para conseguir pagar, sei lá, o aluguel da época, a comida da época. Então, assim, o perrengue de quem vive de arte, a gente sabe que já vem de muito tempo, né? Mas eu também acho que tem esse desejo, porque eu vejo assim, às vezes tem escritores que ficam uma vida inteira para conseguir publicar um livro. Eu terminei agora, mês passado, de fazer um projeto com um autor com mais de 80 anos, e ele me falou assim, um livro técnico, ele trabalhou a vida inteira na área de seguros, assim, meio autoridade no assunto, ele me disse assim, antes de morrer eu queria fazer isso. Eu falei, não, tu não vai morrer agora, calma. Mas vamos fazer. Vamos publicar. Mas é isso, o cara ficou a vida inteira com esse desejo, né? Então, e eu vejo isso muito, né, voltando nessa questão feminina, que as mulheres muitas vezes demoram para escrever porque estão ali, né? Tem a sobrecarga do trabalho doméstico, da maternidade. Tem um filho, E aí, às vezes, as mulheres, assim, e a gente vê escritoras famosas, né? Conceição Evaristo foi uma que começou a escrever, não sei se com 50 ou quase 50 anos, e hoje em dia super reconhecida, não é um caso isolado. Muitas mulheres, né, começaram a escrever mais tarde. Então, por isso mesmo que eu resolvi ter essa ideia dessa oficina, para tentar ver ali se tem algumas autoras ali com projetos legais que eu consigo dar algumas dicas, né, para fazer com que essa pessoa tire o seu projeto ali de virar aquele arquivo esquecido no computador para transformar num livro. Quanta coisa não tem boa guardada de pessoas que nunca tiveram coragem ou tiveram a situação de ter alguém para orientar. Agora, então, para fechar, que nosso tempo aqui é muito... O cara passa... Quando o papo é bom, passa voando, tá ligado? Mas, então, quem quiser se inscrever, faz como? Fala comigo pelo meu WhatsApp. Tá ali no flyer, né? No Instagram, tudo direitinho. Ou me segue no Instagram, acho que é mais fácil também. Põe de novo aqui, meu diretor amado. Põe de novo aqui o Instagram dela pra galera. Quem quiser, manda uma direct, manda o WhatsApp pra ele também, né? É isso aí, @fcunhaprodutora, tá? Pra quem quiser me achar. Preciso dizer que a oficina na Maria Maria Espaço Cultural, que fica na rua Fernando Machado, 464, no Centro Histórico de Porto Alegre. Tá ali o e eu vou também, ter que ler aqui, tem um apoio aqui pra gente fazer essa atividade. Claro. Tá? A atividade é fomentada pelo programa Retomada Cultural RS, Bolsa Funarte de Apoio a Ações Artísticas Continuadas 2024. O Espaço Cultural Maria Maria, quando eu fiz essa proposta, essa atividade, na hora aceitou. As gurias lá são maravilhosas.
E tem também o apoio do Coletivo Catarse, que vai estar lá dando apoio na hora pra gente ter ali o mínimo, né? Claro. Uma luzinha, um mic Pô, um e mínimo tal, de pra estrutura, fazer né? isso. Meu amor, quando tiver teu livro pensado já e lançado, volta. Vou vir aqui para divulgar o financiamento coletivo, né? Vou Melhorou, precisar. melhor ainda, para contar um pouquinho da história também, o financiamento, e também te convidar para vir outras vezes com outras autoras também. Pra falar um pouquinho mais sobre esse processo e tudo mais. Mas, Muito, muito obrigado. tá bom, muito obrigada, eu que agradeço. O tempo é curto, mas o papo foi bom. Mas amanhã estou de volta às 5 horas da tarde com mais um Multimix. E que é bastidores e extras desse programa já sabe, né, cara? Corre lá no Instagram, instagram.com/canal Multi-RS. Feitoria, beijo pra vocês, até amanhã. Falou aí.